O Grêmio foi derrotado pelo Vasco da Gama no último domingo, 14, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Renato Portaluppi concedeu a sua tradicional entrevista coletiva e uma pergunta acabou irritando o comandante gremista. Na oportunidade, Renato foi questionado sobre ter poupado alguns jogadores no confronto que aconteceu no estádio de São Januário. O treinador destacou que não tem necessidade de fazer uma tempestade em copo d'água por conta de 2 derrotas seguidas do time na temporada, e ainda soltou uma leva indireta para Eduardo Coudet, técnico do Internacional. Espero que não precise responder essas perguntas novamente. Tem treinador aí indireta para Eduardo Coudet, do Internacional, e que tem mais elenco que eu, mais jogadores que eu e mesmo assim poupa. Essas coisas a gente conversa entre 4 paredes, não vamos começar a fazer uma tempestade em copo d'água. Por 2 derrotas seguidas mudou tudo? Eu converso com quem eu tenho que conversar, destacou Renato. Para o confronto diante do Vasco, Renato não utilizou o zagueiro Pedro Jeromel, além de ter preservado o volante PP. Nas suas vagas entraram Rodrigo Eli e Duqueiroz, respectivamente, que começaram entre os titulares e foram questionados por atuações abaixo em São Januário. Após o jogo, o vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, fez um pronunciamento sobre a arbitragem da partida entre Vasco x Grêmio. O dirigente foi enfático ao falar sobre o desempenho do árbitro que, segundo ele, teve uma atuação vergonhosa. O que aconteceu aqui hoje foi vergonhoso. O VAR tentou salvar o árbitro, mas ele não quis se ajudar. Vamos lutar para que o Grêmio não passe mais por isso no Campeonato Brasileiro, disparou Antônio Brum. A indignação tomou conta das redes sociais após o jogo entre Grêmio e Vasco pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, especialmente em relação a um lance polêmico que poderia ter mudado o curso do jogo. O apresentador André Rizek foi uma das vozes mais fortes a expressar descontentamento com a decisão da arbitragem de não marcar um pênalti em favor do Grêmio. No lance em questão, o defensor do Vasco pressionou a bola contra o próprio corpo com o braço, bloqueando uma possível finalização de Diego Costa. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado pela árbitra de vídeo Daiane Muniz, julgou a ação como involuntária e decidiu não aplicar a penalidade. Rizek, em suas redes sociais, comparou o incidente a um lance similar do ano anterior, envolvendo o jogador Yuri Alberto do Corinthians. Rizek questionou veementemente a eficácia do VAR no futebol brasileiro, perguntando: o Grêmio teve aquele pênalti do Yuri Alberto ano passado e esse do Piton hoje que, na boa, como pode nosso VAR ignorar lances assim? Como a arbitragem brasileira comete isso, gente? Disse Rizek nas redes sociais. Árbitro Flávio Rodrigues de Souza deu sua versão em resposta às críticas como a de André Rizek. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, divulgou o áudio da conversa entre o árbitro Flávio Rodrigues de Souza e a árbitra de vídeo Daiane Muniz. No diálogo, Flávio defende sua decisão. Para mim, ele está em uma ação de disputa, tá? Está numa ação natural de disputa, não há uma ação de bloqueio. Apesar de pegar a bola no braço, ele está em um movimento natural e é um movimento também repentino. Eu vou manter a minha decisão sem tiro penal. É visível que, após o Campeonato Gaúcho e o embate com equipes minimamente mais fortes, o Grêmio demonstrou vulnerabilidades assustadoras. Em 2023, essas mesmas fraquezas foram disfarçadas pela presença de Luís Soares. No entanto, quero apresentar coisas que, a meu ver, são difíceis de aceitar. Contudo, é importante que os torcedores do Grêmio estejam cientes dessas questões, e que a diretoria, assim como o técnico Renato Portaluppi, busque soluções urgentes. Me acompanhe. Gustavo Martins substituiu Kahneman na partida contra o Vasco e, considerando as circunstâncias, teve uma boa atuação. Ele é melhor do que Rodrigo Eli e demonstra mais vigor do que Pedro Jeromel. Hoje, uma dupla de zaga composta por Gustavo Martins e Kahneman seria o melhor para o Grêmio. Um goleiro que alcança a seleção argentina e a defende por anos não deve ser descartado após apenas 10 partidas, ainda mais vindo de uma grave lesão e uma temporada em que mal conseguiu atuar pelo Celta de Vigo. Estava completamente afastado. Conhecemos bem Gabriel Grando e Kaique e estamos cientes de suas capacidades. Assim como qualquer jogador que passou anos atuando na Europa e retorna à América do Sul, Marchesin também necessita de um período de adaptação.
Nosso estilo de futebol difere do europeu. Marchesin, assim como a defesa que apresenta falhas constantes, é prejudicado por um sistema de jogo que oferece pouco proteção aos defensores, deixando-os muito vulneráveis. Eu teria maior paciência com Marchesin. Desde que retomou a titularidade de Kaique, Marchesin não comprometeu. Marcelo Groi teria levado os mesmos gols, talvez. Duqueiroz é um bom jogador, contudo, assim como Marchesin, precisa de tempo e paciência para alcançar a sua melhor forma. No entanto, existem atletas no elenco que estão em uma fase melhor e podem assumir a titularidade na ausência de PP. Ronald, inclusive, seria uma escolha mais adequada para essa função. Em tempo, vale destacar, o Grêmio necessita de um volante com as características de um camisa 5, cuja principal função seja a marcação. A ausência de um jogador de pegada é uma das razões pelas quais a defesa gremista tem enfrentado dificuldades, ficando frequentemente vulnerável. Na mesma linha de raciocínio, os problemas defensivos do Grêmio não se devem exclusivamente à qualidade dos jogadores. Afinal, já vimos defesas mais sólidas em temporadas nas quais Paulo Miranda e Rodrigues disputaram mais de 30 partidas cada. A questão é que a defesa do Grêmio parece desprotegida. Mesmo com Marcelo Groi no gol e nomes como Puyol e Piquet na zaga, as falhas continuariam porque a defesa está excessivamente exposta. Não sou especialista em tática, longe disso, e não me cabe criticar o trabalho de Renato, mas, falando como um observador leigo, vocês já notaram como os atacantes adversários frequentemente enfrentam a dupla de zaga do Grêmio no mano a mano? Me parece que o problema pode estar mais no esquema tático do que simplesmente na qualidade individual dos jogadores. Se isso não for ajustado, o Grêmio pode contratar novos zagueiros e até mesmo trazer de volta Marcelo Groi, mas continuará enfrentando os mesmos problemas defensivos. O Grêmio vem sendo um time mole fora de casa. Por que isso acontece? Por que a equipe se torna tão inconsistente quando joga longe da arena? Compreendo o ímpeto do adversário, empurrado pelo apoio de sua torcida, mas isso justifica a marcação ser tão frouxa? E por que parece um desafio tão maior construir jogadas mais bem elaboradas? Contra o Vasco, por exemplo, o Grêmio chegou ao intervalo sem realizar sequer uma finalização direcionada à meta adversária. Então, o que muda na postura dos jogadores quando eles jogam fora de casa? Por que tanta fragilidade e falta de personalidade? Afinal, por que são moles? Por que não marcam como marcam na arena? Por que tanto acadelamento? Essas são questões que precisam ser enfrentadas e resolvidas pelo Grêmio se quiser retomar o caminho das vitórias e alcançar seus objetivos na temporada.